Vasco vai em busca de alguns reforços, tem alguns nomes aqui para ser falado e vamos debater sobre esse assunto. Tem alguns jogadores também que estão sendo aí vistos para sair nesse meio de temporada. Vamos falar um pouquinho de Vasco. A questão do leilão lá dos Estados Unidos, o que aconteceu? Notícias não estão circulando nas mídias vascaínas, mas a gente vai dar a nossa opinião a respeito disso. Galera que estiver chegando, dando aquela moral aí, curte, compartilha com mais vascaínos, se inscreva. Fazendo esse vídeo aqui rapidamente no sábado, para você vascaíno, que a gente está aí, né, nesse período longo aí que a equipe vem treinando, se preparando para o dia 12, aí, o último jogo desse primeiro semestre 2025. Tem aí o calendário FIFA. Então vamos falar um pouco desse período aí de paralisação e algumas questões de sondagem do Vasco, né? O Vasco está sondando Pedro Rocha, um atacante de 30 anos. Hoje ele está jogando no Remo, o artilheiro da Série B com 6 gols. O Vasco vem sondando esse jogador aí. Não tem nada acertado ainda. É uma questão realmente de mercado, de sondagem aí. Até porque o Vasco ainda não acertou com o diretor de futebol. Então, existe aí um mapeamento, algumas coisas de mercado, mas nada relativamente certo. É um jogador que está aí na mira do Vasco. Então vamos aguardar como é que vai ser essa questão. Jogador para compor elenco, né? Teve passagens por grandes clubes aí, como o Cruzeiro, Flamengo. Então vamos aguardar qual vai ser essa situação do Pedro Rocha, atacante que hoje joga no Remo. O que está acontecendo? O Vasco me parece que está tentando negociar o Pumita. Essa abertura de janela aí no meio do ano, pode ser que o Pumita seja entre alguma negociação aí para a saída do jogador. Tem um clube brasileiro interessado e também um clube da MLS, Campeonato Americano. Então o Pumita pode ser esse jogador que vai sair nesse meio de temporada, meio de janela aí. Jogador que tem pouca minutagem, os técnicos que passaram pelo Vasco aí não utilizaram tanto, é um reserva direto aí do PH, o PH lateral direito titular, e está tendo muita informação de que o Paulinho também pode ser esse jogador substituto aí do PH. O Paulinho, quem não conhece, é o garoto da base aí, uma promessa muito importante, aí, um jogador que pode ganhar essa oportunidade, essa chance, com a saída do Pumita, mas o Vasco estava sondando um jogador chamado Igor Vinícius, jogador que está aí parado no São Paulo, ele não joga desde abril. Circulou a notícia aí mais cedo, aí, muitos canais de Vasco informou a questão do Igor Vinícius, e realmente a imprensa esportiva noticiou, dando essa informação. Só que agora há pouco, acompanhando aqui as movimentações e as notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama, o Vasco já descartou a possibilidade de contratação desse lateral. É um lateral direito que está parado há um tempo aí no São Paulo. Me parece que o Corinthians tem interesse também e está mais forte aí de estar fechando com o jogador, até porque o Dorival Júnior conhece o jogador e acho que tem interesse de levá-lo. Mas com relação ao nosso clube, o Vasco da Gama, me parece que já foi descartado. Essa informação da imprensa esportiva, estava acompanhando o ESPN e os jornalistas já informaram que o Vasco está fora dessa possível contratação da lateral direita. Tem alguns jogadores da base que estão subindo para a equipe profissional. Dois já jogaram, já circularam ali pela equipe profissional, que é o Zuccarello e o GB. O GB, todos sabem, teve aquela negociação, ele foi para a Arábia, estava com a lesão, foi para lá sem a lesão, estava bem, mas aí o departamento médico lá constatou um problema, futuro problema no jogador, e cancelaram a contratação desse atacante da base do Vasco. E o Diniz, dentro dessa possibilidade de treinamentos aí, está levando o Zuccarello e o GB para olhar um pouco mais de perto esses jogadores, a base do Vasco aí ajudando, quem sabe aí mais à frente,
o Vasco nessa caminhada de 2025. O Paulinho, que eu acabei de dizer agora, que faz parte do elenco aí, também já está inserido no elenco. E também tem dois jogadores, duas bases aí, que podem estar aí subindo também, ajudando a equipe titular do Vasco profissional, que é o Elder e o Ramon Rick. Então, duas bases aí também, 5 jogadores de base aí podem estar integrando aí a equipe profissional do Vasco. O Vasco precisa de reforços nessa abertura de janela, está procurando, está buscando aí reforços, está sondando aí o mercado e a qualquer momento a gente volta aqui fazer um vídeo, né? Fiz esse vídeo rápido para dar um engajamento aí no canal, colocando um pouco mais de vídeo para estar informando você, torcedor. Eu busco a informação, não sou repórter, e aí de tudo que a gente sabe e extrai do que a gente conhece de Vasco, tem esse período que a gente vai ficar distante aí, né, do nosso clube, esse período longo, e a gente vai buscando as informações, vai fazendo um vídeo aqui para dar um engajamento aqui, para dar, pelo menos fazer o canal caminhar, andar. E é isso. Com relação ao leilão, aquele leilão maluco lá nos Estados Unidos, estão querendo aí vender os ativos da falida, massa falida 777, a ECAP é uma financeira aí que tomou conta da 77, mas ela está leiloando lá todos os ativos da empresa falida. Mas o Felipe Carregal, o vice-jurídico do Vasco, deixou o torcedor tranquilizado. A Justiça aqui do Rio vai tomar essa decisão, e se acontecer de fato a venda dos ativos da 77, que está aí em leilão, tanto Vasco como Standard Liège, Gênova, entre outros clubes, chegando aqui no Rio, ele vai ter que se apresentar como representante, aí, como novo, né, dono da SAF, substituindo a 77, e aí o juiz e a Justiça vai informar e vai determinar o que vai acontecer. A princípio o Vasco já fez a sua parte, entrou com a liminar, conseguiu a ruptura desse contrato, um contrato lesivo ao Clube de Regatas Vasco da Gama, deixou o clube com mais de 350 milhões aí nos cofres, mais uma dívida para poder estar aí saneando, tanto é que a diretoria entrou com a recuperação judicial. Tudo isso todos sabem, quem está acompanhando sabe que a diretoria está fazendo a sua parte, e vamos aguardar os outros próximos capítulos aí dessa situação do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mais uma vez, agradecer a galera aí pedindo sempre, dá aquela moral, curte, compartilhe com mais vascaínos, se inscreva quem não é inscrito, para a gente poder aí estar sempre aqui fazendo conteúdo e falando de Vasco da Gama, que é uma coisa que a gente gosta de fazer, gosta de estar inteirado nas notícias, sabendo o que está acontecendo com o nosso clube, e também debatendo e compartilhando com vocês aqui no canal O Vasco é Nosso. Beleza, galera? Vocês, torcedor, que são aqui nosso parceiro do canal Vascaíno. Tamo junto. Forte abraço.